Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin, Ethereum, altcoins corrigem e estão em um limite importantíssimo, o limite da armadilha, a armadilha que comentamos no dia de ontem. Eu quero te mostrar os pontos mais importantes para o mercado. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã, depois de amanhã, nos próximos dias. Faremos análises de diversos ativos. E é por isso que eu deixo os comentários abertos, aguardando o seu pedido. De cara, eu já peço, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, o que falamos ontem? Falamos da armadilha. Vai ter um monte de narrativa de fim do mundo, fim de ciclo, por conta desta vela. Fechamos com um martelo de força vendedora e abrimos com um movimento de baixa. Movimento de baixa que, sim, pode ter terminado? Ora, é essa a queda que esperamos? Pode, eu falei pode ter terminado. Se virmos movimentos específicos que eu vou te mostrar agora. É importante que você sempre olhe para o mercado do macro ao micro. Por isso eu venho apresentando este gráfico semanal com, de fato, uma movimentação de acumulação no topo, sem indicações de clímax, de volume, sem clímax de compra, sem indicações de fim de ciclo. É difícil para muitos entenderem que este não é o fim do ciclo, pelo menos não com maior probabilidade. Por quê? Porque muitos chegaram ontem e querem vir aqui como especialistas. Se você viveu o último ciclo, e eu quero saber se você viveu o último ciclo, o que é a euforia de fim de ciclo? Eu quero que você coloque o seu relato aqui embaixo. O que é, de fato, uma movimentação que antecede o bear market? Será que realmente o mercado termina a sua alta quando todo mundo espera? Quando todo mundo começa a ficar pessimista? É claro que não. Isso é mais óbvio do que qualquer outra coisa e tem muita gente que acaba se enganando. É por isso que a gente fez o vídeo de ontem, o vídeo da armadilha, para que todo mundo ficasse consciente das narrativas. Mas vamos, eu não vou ficar mais enrolando não, eu quero ser bem objetivo e prático no vídeo de hoje. Estamos diante de um leve pullback, uma leve correção ou uma continuidade de baixa, como você quiser chamar, continuidade de baixa no curto prazo. Ela pode ter, sim, chegado ao fim, se virmos o Bitcoin rejeitar de fato este ponto e conseguir vencer alguns desafios. Primeiro, a gente viu o movimento de baixa das últimas horas e o mercado encontrou um suporte em que ponto? Média de 50 dias. É uma média importante e ela sempre é, sim, um parâmetro para o quão saudável está o mercado. Quando a gente tem uma sustentação desta média, a gente acaba sim tendo uma continuidade de alta. Mas, como eu sempre gosto de chamar a atenção, a gente não usa apenas um indicador, não é a média de 50 dias, não é o gap, não é o XYZ. A gente tem que usar uma confluência de indicadores para entender se o ponto XYZ é um ponto crítico, é um ponto de compra, é um ponto de venda, é um ponto de sustentação. Nós vimos esta movimentação que nos levou ao
topo do canal de baixa, algo que a gente já tinha comentado. Nos levou à média de 50 dias. Nos levou também a uma área de retração, se a gente considerar o fundo local a este topo, chegamos à área de 78,6 de Fibonacci. E se você quiser ser muito mais conservador, você pode verificar que a gente buscou justamente a área de 38,2, mais uma vez. Rejeições de Fibonacci, olhando para um perfil mais agressivo e para um perfil mais conservador. E também tivemos algo que é importante, que é o RSI, Índice de Força Relativa, no gráfico de 4 horas, batendo em sobrevenda mais uma vez. A gente atingiu essa sobrevenda aqui na área de 112 mil dólares, aceleramos e agora a gente volta para esse ponto, o que pode ser uma base de preço semanal. Base de preço semanal um pouco mais objetiva, não tão extrema neste momento. Atingimos uma área de suporte e agora você deve ficar totalmente atento ao ponto que eu vou te apresentar. O ponto é 114.600 dólares. Por quê? Porque este é o ponto de rejeição dessa série de confluências. É média, é canal de baixa, é Fibonacci, Fibonacci aqui, Fibonacci ali, é a retração diante do RSI de 4 horas em sobrevenda. Nós temos 4 confluências importantes aqui. E este é o ponto de atenção. Este pode, inclusive, ser o ponto de risco, posicionamento de risco, em que muitos vão olhar para fazer operações e até investimentos. 114.600 dólares é o ponto de atenção. Se o mercado sustentar essa área e começar a recuperar, preste muita atenção, este ponto aqui, 120.800, 120.700, teremos vencido a maior probabilidade que será de continuidade de baixa e veremos muito provavelmente um padrão de equilíbrio que pode nos levar posteriormente a um rompimento para cima. Se o mercado não conseguir recuperar ponto de 118, 120 e perder estes fundos, a gente irá em busca de uma base de preço mais profunda, ou seja, a gente irá corrigir para buscar uma base de preço mensal, é a base de preço do mensal, e também iremos em busca da média de 100 dias. Perdeu a média de 50, a gente vai buscar a média de 100 dias. Então, o ponto de suporte mais importante agora é qual? 114.600. E a faixa de resistência? A gente tem que ficar de olho, obviamente, em 120.750, 120.800, além, é claro, dos topos. Este é o nosso ponto de curtíssimo prazo. E estes são os dois cenários. Cenário 1, cenário 2. Poxa, Luan, eu quero escutar que o mercado vai subir ou vai cair. Maravilha? O mercado vai subir ou vai cair. É desta forma que a gente tem que trabalhar no curto prazo. Não existe uma certeza, não existe uma visão. A probabilidade aqui é sim na continuidade de alta. Sim, mas a gente vai trabalhar só com a maior probabilidade? Não. Eu tenho que trabalhar com o pior cenário, eu tenho que ter caixa, eu tenho que estar pronto para aquilo que não está sendo considerado. E muitas das vezes as pessoas perdem dinheiro por só ter uma visão de alta. Na semana passada, nós fizemos realizações e eu mostrei essas realizações aqui. Eu apresentei para os integrantes do Premium as minhas realizações. Premium é um dos meus grupos fechados. Olha, eu estou aqui com realizações. No meu grupo do desafio, fiz proteções de operações alavancadas. Então, eu fiz realizações
para rebalancear o meu portfólio e para aproveitar as oportunidades pontuais. Elas só aparecem quando o mercado corrige. A gente não vai comprar topo, a gente vai comprar em um fundo ascendente. Eu só vou ter a tranquilidade para agir se eu tiver caixa. Ponto, não tem o que discutir. Muita gente quer, não, porque isso? Não tem discussão. Você só fica em paz se você tem dinheiro em caixa. E o caixa, ele vira o caixa eterno quando você realiza conforme o mercado sobe. Então agora a gente tem que ficar o quê? Obviamente de olho, apareceram oportunidades pontuais. Sim, quem teve caixa e quem tem caixa pôde aproveitar, se isso fazia sentido de acordo com a estratégia. E agora é o quê? É aguardar determinados rompimentos, determinados movimentos. Hoje o dia fechará de uma forma muito importante. Por quê? Porque a gente tem uma definição, a vela diária, o dia, 21 horas horário de Brasília, se encerra. Se a gente tiver uma rejeição, pode ser que a gente tenha ainda correções, mas este será um sinal muito importante, que vai casar muito com a estrutura de acumulação de topo, que mantém a maior probabilidade para o Bitcoin no médio a longo prazo de alta. O mesmo acaba acontecendo com o Ethereum. Vemos uma correção. Eu estou no gráfico de 2 semanas para que fique bem claro para você. Não tem como você não enxergar que vemos um rompimento extremamente importante aqui. Aceleramos, tivemos um leve pullback. É o melhor momento de compra para Ethereum? Não. Eu sigo com a mesma leitura de ontem. Faixas de buy zone para Ethereum, na minha humilde opinião, começam a 3.700, abaixo de 3.800. Então a gente tem que ter entendimento de que, do ponto de vista gráfico, é esta área que pode ser oportuna. Ela vai ser alcançada? É impossível saber. A maior probabilidade é que ela não seja alcançada, principalmente se o Bitcoin tiver uma movimentação de alta e rejeição, recuperando as faixas de 118, 119.500, 120.800. A maior probabilidade será que a gente não volte para esses pontos em Ethereum, o que ainda abre espaço para altcoins menores que ainda não foram para o movimento de aceleração que acaba levando as sardinhas às compras, que gostam de comprar quando tudo está subindo. Entenda, os pontos atuais são pontos importantes e vão definir os movimentos para os próximos dias e semanas. E é entendendo o macro e dividindo a sua cabeça conforme o tempo gráfico diminui, que vai permitir que você possa traçar planos e possa tomar as decisões da forma mais inteligente. Não existe 100% de visão. Existe macro, médio e micro. No macro e no médio prazo, seguimos em tendência de alta. No micro, a gente precisa de uma definição. Mas, tendo os pontos mais claros, 114.600 e 120.800, você já pode acompanhar e preparar a sua reação. Reação por quê? Porque a gente reage diante dos movimentos do mercado e não o contrário. Eu não vou agir de forma emocional, eu vou sempre buscar agir de forma analítica. Então estamos de olho neste ponto, que é um ponto de sustentação, mas que precisa ser confirmado. Hoje eu trarei atualizações ao final do dia, lá no nosso grupo geral. Por isso, eu peço a você, participe do mesmo. É um local que tem muitos insights, análises e atualizações em primeira mão, para que você tenha a base para poder tomar a sua decisão. Lembrando, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo e que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você.
Não esquece de participar do nosso grupo geral, segundo o link da descrição. E se você quiser investir em conhecimento, basta clicar no primeiro link, o primeiro link da descrição. Você será direcionado ao nosso chat oficial do Telegram e bastará você enviar um oi e o nosso time oficial enviará as informações acerca do Premium e Desafio. 2 grupos fechados do Telegram em que a gente apresenta os nossos programas de conhecimento. Vamos monitorar, sem esquecer que as armadilhas fazem parte deste jogo. E só aproveita das armadilhas quem tem caixa e é contraintuitivo. Eu volto a qualquer momento com novas atualizações. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.